Olá, estudante! Nós estamos na quarta semana do PET 3. E a aula de matemática de hoje, a gente vai falar sobre os quadriláteros. Eu sou a professora Lili e aqui comigo está o Gilbert. Então, os quadriláteros, eles possuem algumas propriedades que a gente vai destacar, né? Quadriláteros, né? Possui quantos lados? 4 lados, né? Que são os segmentos de reta do contorno. E os vértices também, né? Os vértices são 4 pontos, né? De encontro entre esses dois segmentos, né? Os quadriláteros mais conhecidos são o quadrado, né? Que vocês já conhecem, não é mesmo? O retângulo. Olha bem no seu quarto, como que é o formato do seu quarto? Às vezes é um quadrado, né? Se todos os lados da parede têm a mesma medida, né? Às vezes é um retângulo. Um lado é maior do que o outro, né? Então, depois vocês observem isso, né? Que são muito comuns os quadriláteros, né? Até no ambiente da casa da gente. O losango, né? O losango também é um quadrilátero e a gente vai falar algumas propriedades, né? O trapézio e o paralelogramo, tá? Algumas propriedades conhecidas, né, dos quadriláteros. Os quadriláteros possuem 2 diagonais. O que são as diagonais? Segmentos de retas cujas extremidades, né, são 2 vértices não consecutivos, por exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês as diagonais, tá? E antes de falar sobre as diagonais, uma outra propriedade, né, são os ângulos internos do quadrilátero. Os quadriláteros, né, os ângulos internos somam 360 graus. Então, vamos falar primeiro sobre as diagonais. Quantas diagonais tem mesmo um quadrilátero? 2 diagonais. Então, por exemplo, né, o quadrado, o vértice do quadrado, né, ao outro vértice vai ter essa diagonal aqui, né? Então, a outra diagonal, né, vai ser do outro vértice do quadrado até o outro vértice, né? Aqui do retângulo, a mesma coisa. Então, quantas diagonais vão ter o retângulo? 2 também. Vamos observar as diagonais do losango? O losango vai ter esta diagonal aqui, né? E essa outra aqui, olha, né? Repare que uma é bem maior que a outra, né? Aqui no trapézio eu tenho essa diagonal, né? Esse vértice com esse também forma a outra diagonal. E no paralelogramo, se eu ligar esse lado com este, eu tenho essa diagonal, né? E esta outra diagonal. Então, todos os quadriláteros aqui que nós vimos, né? Os mais comuns, eles têm quantas diagonais? 2 diagonais. Então, são propriedades que às vezes caem muito em concurso, né? Nos exercícios de matemática, né? Então, é bom estar ligado aí nessas propriedades dos quadriláteros. Bom, os ângulos internos também somam quantos graus mesmo que eu tinha falado? 360 graus, né? Então, observe os ângulos internos do quadrado, né? E do retângulo. Nós já vimos sobre os ângulos, né? Que ângulo que é esse, né? Que forma aqui, né? Desse lado reto com outro lado reto. Vamos pensar aí, não é mesmo? Bom, além disso, né? Eu tenho também as medidas dos lados do quadrado. Por que ele chama quadrado? Porque essa medida aqui, ó, por exemplo, esse lado tem 3 centímetros, o outro lado também vai ter 3 centímetros. Então, o quadrado tem todos os lados iguais. E os ângulos mesmo? Quais são os ângulos aqui internos do quadrado? Né? E o retângulo? Por que ele não é um quadrado?
O retângulo vai ter esse lado aqui, olha, pelo desenho é a mesma medida. Então, esse lado aqui do retângulo não é igual a este, olha. Esse é maior, né? Então, por exemplo, esse tem 5 centímetros e esse tem 3 centímetros. Então, o retângulo, quais são os lados do retângulo que a gente pode observar? Este lado, né, é igual a esse de cima. Então, o retângulo tem 2 lados iguais. Este é igual a este. E o quadrado, 4 lados iguais, né? São as propriedades aí desses quadriláteros. Vamos falar sobre os ângulos internos. Então, um ângulo interno, este aqui é 90 graus. Esse também é quanto? 90 graus. E este, né? O ângulo reto também é 90 graus. Somando aqui, olha, 90 graus mais 90 graus mais 90 graus, ou seja, né? Quantos ângulos retos eu tenho? 4 ângulos retos, 4 vezes 90 graus, dá quanto? 360 graus. E essa propriedade também a gente pode observar aqui no retângulo. Esse tem 90, esse tem 90, esse tem 90 e esse também tem 90. Então, se eu somar os 4 ângulos retos, 4 vezes 90 graus, soma 360 graus, tá? Então, são propriedades que caem muito, né, nas provas aí de matemática, né? E vocês têm que ficarem atentos a essas propriedades. Bom, as diagonais do quadrado e do retângulo. Tem outras, né, observações que a gente vai fazer. Então, nós já falamos aqui, ó, que o quadrado tem os lados iguais. Uma das diagonais divide o quadrilátero em 2 triângulos retângulos. Então, uma das diagonais, olha, essa uma das diagonais do retângulo. Que figura que ficou aqui? Só dessa metade. É a metade de um triângulo retângulo. Por que chama triângulo retângulo mesmo? Porque um lado aqui, olha, né, tem um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Então, quantos triângulos retângulos eu dividi este quadrilátero? Né? Em 2 triângulos retângulos. E este? Em quantos triângulos retângulos? Em 2 triângulos retângulos. Outra propriedade, no quadrado, as diagonais têm mesma medida e são perpendiculares. Então, isso aqui, olha, forma também um ângulo reto. Essa propriedade do quadrado vai te ajudar a fazer os exercícios do PET. Vamos prestar bastante atenção nela. Aqui, olha, eu tenho um ângulo de quanto? 90 graus, que é o ângulo reto, né? Então, as diagonais do quadrado formam entre elas, né, no encontro das 2 diagonais, um ângulo reto, ok? E, além disso, é bissetriz do vértice. Então, esse vértice aqui, ó, foi dividido em 45 graus e 45 graus. Então, eu tenho aqui, olha, a diagonal formando um ângulo reto e dividindo os 4 lados, né? As bissetrizes. Bissetriz não divide o ângulo na metade? Então, a metade do ângulo de 90 graus, né? 45. Então, 45 mais 45, 90 graus. Então, dividiu também. Aqui, outra propriedade, né? Do retângulo também, a gente pode observar que o retângulo não divide aqui exatamente, né, a bissetriz, porque elas não são, o encontro das bissetrizes aqui, não são perpendiculares. Então, aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus. Com isso, as propriedades são diferentes, ó, das diagonais. Mas eu tenho 2 diagonais também, né? E essas 2 diagonais têm a mesma medida. Essa medida é igual a essa medida. Os triângulos que eu formei com as 2 diagonais, né? Olha, são 4 triângulos e eles têm medidas diferentes, né? Este ângulo aqui é oposto pelo vértice, então esses 2 ângulos também são iguais. Então, essas propriedades
ajudam vocês a observarem, né, em relação ao conteúdo que a gente já viu sobre os ângulos. Bom, e o losango? O losango, né, é um quadrilátero que possui os 4 lados congruentes, né, iguais, e as diagonais são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos, olha. Então, nós já falamos aí, olha, sobre o quadrado, que as diagonais também formam uma... as diagonais vão formar um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque elas são perpendiculares, né? Observe o tamanho desta diagonal e dessa diagonal, né? Esta aqui, D grande, né? É chamada de diagonal maior, olha. Isso também, quando vocês forem aprender mais sobre área, né? A área é calculada também por essa diagonal, né? E esse D pequenininho aqui, ó, a gente chama de diagonal menor. Outro detalhe importante é que essas diagonais, né, que são 2 diagonais, dividem o losango em quantos triângulos? Olha, em 4 triângulos retângulos, ok? Bom, o trapézio. O trapézio a gente vê, né, esse B maior aqui, né, o trapézio também tem 2 diagonais. Esse B maior é chamado de base maior, então tem uma medida bem maior do que essa base de cima. Essa base de cima é chamada de base menor. E onde que está a altura do trapézio? A altura é essa aqui, olha. Então, não é esse lado aqui. A altura, ela faz, né, forma um ângulo de 90 graus com essa base aqui, ó. Ok? Olha o ângulo reto aqui. Então, a altura também é importante vocês observarem do trapézio. Bom, o exercício 1, né, do PET 3 da semana 4, que está lá na página 27, nós vamos fazer juntos aqui agora. No paralelograma de vértices ABCD, né, ABCD, então eu tenho aqui uma figura, vocês não têm aí. Então, vamos prestar bastante atenção para entender a ilustração e interpretação do problema. No paralelograma de vértices ABCD, o ângulo ABC, então esse ângulo aqui, olha, mede 50 graus. Determine as medidas dos outros ângulos internos. Então, se esse mede 50 graus, este aqui também é igual. Então, ele também mede 50 graus, ok? Este aqui, olha, também tem a mesma medida deste. Então, nós temos 50 mais 50 mais 2x, né? X mais x. Qual que é a propriedade mesmo dos quadriláteros? A soma dos ângulos internos dão 360 graus. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau para encontrar o x aqui, olha. Eu já encontrei este outro ângulo, que é a mesma medida. Qual que será, então, a medida deste ângulo e deste ângulo que são iguais? Como que eu posso resolver? Com essa igualdade, eu somei todos os ângulos internos, eu sei que este é igual a este, né, 50 graus, 50 mais 50 não vai dar 100, agora eu tenho que somar esses aqui e igualar a 360 graus. Então, eu tenho x mais x, 2x. 360 graus continuou, né, depois do igual, e o 100, 50 mais 50 não dá 100, passou para o outro lado subtraindo. Equação do primeiro grau para eu encontrar o valor de x. Quem é x? O ângulo aqui que eu quero encontrar. Então, eu tenho 2x igual a 360 menos 100, dá 260. Como que eu faço com esse 2 que está multiplicando o x? Eu vou passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 260 dividido por 2. X é igual a quanto? 130 graus. Então, eu tenho esse ângulo 130, né? E este aqui também 130 graus. Se eu somar 50 mais 50 não dá 100,
130 mais 130 não dá 260? Então, se eu somar 100 mais 260, eu tenho a propriedade que é 360 graus. Somou 360 graus, os ângulos internos, que figura que é essa? Paralelogramo, tá? Bom, os quadrados e os losangos também têm as suas propriedades que a gente vai voltar aqui, que vocês vão precisar no exercício próximo do PET. Então, vamos relembrar. As duas diagonais, não é isso? São perpendiculares, então ela forma aqui um ângulo de 90 graus, tanto no losango quanto no quadrado, né? Então, aqui, ó, forma 90 graus também e divide, né, o ângulo do vértice em dois ângulos iguais. Por quê? Porque as diagonais são bissetrizes desses ângulos do vértice, ok? Então, eu tenho aqui um exercício do PET, né, que está lá na página 27, é o exercício 2. Como que eu posso achar esse x? Ó, agora ficou fácil, pensa bem. Esse x aqui não é o ângulo formado entre as diagonais? Então, o x vale quanto? 90 graus. Se esse x vale 90 graus, a diagonal também não divide este ângulo do vértice em dois ângulos iguais. Então, qual que é este ângulo, né, o ângulo reto? Quanto que é a metade de 90? 45. Então, eu tenho aqui, né, esse y que eu posso encontrar pelo ângulo formado por esta mesma diagonal, que vale quanto? 90 dividido por 2, que a bissetriz está dividindo o ângulo de 90 graus ao meio. Então, eu tenho aqui 45 graus, ok? Então, o exercício 2 do PET, ok? PET 3, né, que a gente está. Então, olha só. O exercício 2 tem essa figura aqui também, né? Esse aqui, também o 3x, vai formar 45 graus. Como que eu acho o x? 3x é igual a 45 graus, então x é igual a 45 dividido por 3, x é igual a 15 graus. E como que eu acho esse aqui? A mesma coisa, olha. Dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, então 2y mais 15 é igual a 45. Como que eu vou achar o y? O y vai ser 45 menos 15, 30, também vai dar 15 graus o valor do y. Exercício 2 também tem esse losango. Como que eu acho esse x? Mesma coisa, se esse vale 36, esse também vale 36, porque é a bissetriz, né, deste ângulo aqui. Então, esse de baixo também vai valer 36. E como que eu acho o z? Observem que eu posso somar esses três ângulos internos como de um triângulo. Então, eu tenho aqui x mais y mais z, 180 graus, substituindo 36 mais 36 dá 72, então o z vai ser 180 menos 108, menos 72, que dá 108 graus. Então, outro exercício. Outro exercício, 3x menos 4 é igual a 2x mais 11, né? Então, eu posso fazer assim também para encontrar o valor do x, que é igual a quanto? É igual a 15 graus. Bom, nós temos esse outro exercício também, que eu posso encontrar pelas mesmas propriedades, né? Então, esse y vai ser igual a 20 graus, né? Esse z é 90 e esse x vale 70. Quais são as medidas dos ângulos internos desse quadrilátero? Então, eu posso somar todos esses ângulos do quadrilátero, que vão dar 360 graus. Então, outro exercício 3, qual que vai ser a medida de x? 40 graus. Então, se x é 40 graus, eu tenho, né? Esse ângulo x mais 25 vai ser 65,
o outro vai ser 3 vezes x, 120, o outro vai ser x mais 20, 60, o outro vai ser 115 graus. Bom, o último exercício é do trapézio. Como que eu posso achar? Eu posso somar todos esses ângulos, né? E igualar 360 graus. Quanto que vale o x, então? 80 graus. E esse último exercício, mesma coisa. Esses dois somam 180 graus. Então, quanto que vale esse x? 150 dividido por 3, que vai ser 50 graus. Então, nós fizemos todos os exercícios. Muito obrigada pela sua participação.